Olá, bem-vindos. Me foi pedido recentemente por alguns clientes que eu falasse um pouco sobre a constelação individual ou então o trabalho individual dentro das constelações sistêmicas familiares. Uma temática interessante e também uma vertente dentro das constelações. Como funciona um trabalho individualizado? Muitas vezes o cliente nos procura e ele, por questões pessoais, ele não quer trabalhar sua temática num grupo. Ele não quer representantes, às vezes ele não quer a exposição que um workshop de constelações familiares traz. E ele busca o facilitador individualmente. Então, em consulta, nós vamos ter apenas o facilitador e o cliente. E como se dá esta constelação? Muitas vezes nós vamos utilizar âncoras, recursos, para que este cliente entre em contato com a imagem de seu sistema, com a imagem da temática que ele está trabalhando nesta consulta. E muitas vezes nós vamos utilizar destes bonecos de Playmobil, podem também ser bonecos de madeira, podem ser bonecos de Lego, podem ser bonecos de papel. E através destes bonecos, muitas vezes o cliente ele vai trazer uma imagem muito interessante que ele vai externamente montar uma imagem. E conforme ele está fazendo esse trabalho no consultório de montar essa imagem, você percebe que internamente ele começa a ser tocado. O externo age sobre o interno daquele cliente. E o facilitador, ele vai trabalhar com esta movimentação que está acontecendo. Que tipo de dinâmicas estão envolvidas nesta imagem externa que o cliente está montando? E que associações ele vai trazer para esta imagem? Que tipo de magos vão atuar sobre este cliente quando ele coloca uma figura e esta figura é o seu pai, sua mãe e a si próprio? Que posição ele ocupa dentro desta imagem que ele constrói? Próximo, distante, ausente. É um trabalho com imagens, assim como a constelação sistêmica familiar. A imagem do sistema e o lugar que eu tenho dentro do sistema. O lugar que eu ocupo dentro da dinâmica que eu estou trazendo. A responsabilidade que eu tenho neste lugar. Ou então, a não responsabilidade que eu atuo neste lugar. Então o trabalho de constelação individual, ele vai trabalhar muitas vezes com temáticas individualizadas e com um contexto totalmente individualizado, utilizando desses recursos externos para atingir as imagens internas do cliente. Uma dinâmica que não é apenas a constelação familiar que traz. Na verdade, isso é muito anterior. Se formos estudar um pouco a psicoterapia infantil, o psicodiagnóstico infantil, ou então o trabalho de caixa de areia de Carl Gustav Jung, nós vamos descobrir que já eram utilizadas estas figuras, estes bonecos, e percebeu-se que muitas vezes as pessoas, quando trabalhavam com esses bonecos, elas entravam claramente numa associação sobre as figuras de sua própria família, de seu próprio sistema familiar, profissional, pessoal. Então, são brinquedos que num determinado contexto se tornam algo um pouco mais do que brinquedos. Obviamente que o facilitador em constelações, ele vai trabalhar essas imagens que estão surgindo no cliente.
naquele momento que ele está em consulta. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esta temática das constelações sistêmicas, familiares, individuais, eu sugiro a leitura do livro Quando Fecho Meus Olhos, Vejo Você, da doutora Ursula Frank Bryson. A doutora Ursula Frank foi uma das primeiras a desenvolver trabalhos acadêmicos abordando as constelações sistêmicas familiares. E nesse livro específico, ela fala sobre dinâmicas, recursos que podem ser usados dentro de consultório de psicoterapia para auxiliar o cliente a encontrar soluções para as suas temáticas, encontrar leveza em seu sistema familiar e no lugar que ele ocupa dentro do seu sistema.